Por isso você perdeu. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Porra, cara, tá bonito pra caramba. Você já ouviu falar de uma noite em que o céu do Brasil foi tomado por luzes misteriosas, deixando pilotos experientes da Força Aérea Brasileira perplexos e sem explicação? Imagine o que é estar no comando de um caça supersônico, em uma missão altamente confidencial, e de repente, ver algo que desafia todas as leis da física que você conhece. Isso não é um filme de ficção científica. É um dos eventos mais enigmáticos da história da aviação brasileira, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs. Fique até o final para descobrir o que realmente aconteceu e ouvir os áudios inéditos que estão fazendo o mundo inteiro questionar. Estamos realmente sozinhos no universo? De caça, 900 missões e pilotava o F-5, que foi perseguido por esses 13 pontos detectados pelo radar. Como é que foi, capitão? Bom, assim que nós decolamos em direção à área da busca, onde presumivelmente existiria algum contato, eu recebi informação do controle de terra que havia uma série de contatos à minha frente, aproximadamente 20 milhas, uma média de 10 a 13 contatos. À medida que eu fui me deslocando em direção a São José dos Campos, ele foi informando que o contato estava se aproximando. Foram se aproximando, baixou para 15 milhas, 10 milhas, 5 milhas, quando de repente ele me informou que os contatos estavam atrás de mim, imóveis, a 2 milhas de distância, me acompanhando. O ponto de luz que foi observado, de início ele estava se deslocando da direita para a esquerda. E a partir do momento que eu aproei aquele ponto de luz, ele parou esse deslocamento e começou a se deslocar no mesmo sentido que o meu avião, no sentido oposto ao meu avião. Então, o que aconteceu nesse instante, que ele estava um pouco mais baixo, ok? Eu tive que descer para colocá-lo no mesmo nível que o meu avião, e a partir daí, então, ele começou a se deslocar no sentido vertical, ou seja, começou a subir, ok? Nesse instante, quando eu tive um contato visual, eu liguei meu radar de bordo e obtive um contato radar, realmente, na minha frente, a 10, 12 milhas, precisamente 12 milhas, 24 quilômetros. E esse ponto de luz ele se deslocou até 33 mil pés, que dá uma faixa de 10 quilômetros. A primeira aeronave F-5, que se dirigiu à região de São José dos Campos, ela observou uma luz, um ponto de luz. A segunda aeronave, F-5, nós observamos no nosso radar que houve a formação de diversos ecos à sua cauda. Em torno de 6 ou 7 ecos à esquerda e à direita da aeronave. Isso pode-se dizer que esse F-5 foi perseguido? Poderia dizer que ele foi perseguido porque durante um certo período de tempo, esses ecos acompanharam esse F-5. Quantos sinais interceptavam esse F-5? Em que posição? Eram em torno de 13 ao todo. Eles estavam 6 de um lado da aeronave e 7 do outro lado da aeronave. Ou seja, a sua esquerda e a sua direita. No total foram quantos nessas 3 horas de voo desses supersônicos? Nessas 3 horas de voo, na área de Anápolis e na área de São José dos Campos, observamos um total de 20 ecos. Em maio de 1986, o céu noturno do Brasil se transformou em um verdadeiro palco de mistério e intriga. O que parecia ser uma noite comum, rapidamente se tornou um evento histórico, marcado por 21 avistamentos de objetos voadores não identificados em várias regiões do país. Mas o que tornou essa noite ainda mais assustadora foram os relatos vindos diretamente de pilotos da Força Aérea Brasileira. Homens altamente treinados, que viram seus instrumentos de bordo e seus olhos desafiados por algo completamente fora do comum. Imagine a cena. Você é um desses pilotos, voando em um caça supersônico em uma missão de rotina. De repente, algo aparece no radar. Algo que não deveria estar lá. E não é apenas um objeto, são vários. Movendo-se em velocidades inimagináveis, mudando de direção instantaneamente, desafiando tudo o que você sabe sobre como objetos voadores deveriam se comportar. Os áudios revelados recentemente mostram o nível de perplexidade desses pilotos. Um deles descreveu os objetos como algo rápido demais para ser captado com precisão, enquanto o outro, confuso, pediu para a torre de controle verificar se havia alguma aeronave naquela área. A resposta?
Nada nos radares. Era como se esses objetos fossem fantasmas, aparecendo e desaparecendo no ar, sem deixar rastro. Essa noite ficou marcada como a noite oficial dos OVNIs, não apenas pelo número de avistamentos, mas pela reação oficial do governo brasileiro. 5 caças da Força Aérea foram mobilizados para interceptar esses objetos misteriosos, mas nenhum deles conseguiu chegar perto o suficiente para identificar o que realmente eram. Relatos indicam que os OVNIs ou eram incrivelmente rápidos ou simplesmente desapareciam no ar, como se soubessem que estavam sendo caçados. Mas o mistério não para por aí. Durante a Guerra Fria, o mundo vivia em um estado constante de alerta. Tecnologias militares avançadas estavam sendo testadas secretamente, tanto pelo bloco ocidental quanto pelo bloco oriental. Isso levanta a pergunta: esses objetos poderiam ser algum tipo de tecnologia experimental criada em segredo por uma das superpotências da época? Ou estamos lidando com algo muito maior, algo que desafia a compreensão humana? Especialistas em ufologia apontam que, naquela época, avistamentos de OVNIs eram mais comuns, talvez devido ao aumento da vigilância aérea global. Mas até hoje, nenhum governo se manifestou oficialmente sobre o que aconteceu naquela noite. Os áudios que você vai ouvir são as únicas pistas concretas que temos sobre o que realmente aconteceu. E a 10 milhas ao oeste do marcador externo de São José, mais uma observação feita. Foram vistos também mais 3 alvos na radial 120 do VOR São José, aproximadamente 10 ou 15 milhas do aeródromo. Também não correspondem a aeronaves em deslocamento na área de Brasília, São Paulo ou São José. Solicitamos a sua colaboração no sentido de observar, durante a sua aproximação, a possível existência de objetos voadores não identificados nessas áreas. Afirma mais próximo, isso é ciente e vai para frente para a observação. Ciente, confirma quantas milhas? Vamos agora a 40 milhas. Cruzando a visão, você quiser. Ciente, 40 Delta Mike Eco. Se orienta ainda que 3 desses objetos foram observados pela Torre São José e não correspondiam à apresentação visual noturna de uma aeronave em voo, não apresentavam indicativos de luz de navegação, apenas uma fonte luminosa que mudava de cor permanentemente. Foram observados sobre a cidade de São José, alinhados com o eixo de aproximação da pista 105, sendo que no momento é visível apenas um deles a oeste da cidade. Confirma, no momento está de fundo? Afirmativo, está sendo observado apenas um pequeno ponto luminoso a oeste da cidade. Foi confundido anteriormente com uma estrela, mas o controle de São Paulo afirma que é um alvo primário e que está em posição fixa. Como é que ele descreveu aí? É um ponto bem vermelho. Ponto vermelho na radial 270, rumo São Paulo. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle? Tá vendo? Tá indo atrás. Controle? Controle? O Mike Bravo Zulu tá pro onda radial 270 de São José, tá perseguindo um objeto aqui, cara. O Mike Bravo Zulu? Tá sobre a radial 270 correndo atrás. Ele viu e tá atrás. Mike Bravo Zulu, São José? Francisco. Poderia descrever o objeto novamente? Acelerado, nós estamos com o plano inverso, estamos realizando o outro lado direito, aproximadamente na mesma posição anterior, porém com a radial aproximadamente 100. Entendido, observando o novo objeto à sua direita, radial 100 de São José. Pode afirmar com certeza que não se trata de estrela? Afirmativo, que desapareceu novamente. Entendido, desapareceu novamente. Com certeza não se trata de estrela. Afirmativo. Controle? Oi? Brasília? O cara tá vendo outra à direita dele na radial 100 mais ou menos. Disse que não é estrela não e foi atrás. É uma festa. O radar São Paulo tá pegando ele. Tá pegando os 3. O radar São Paulo tá pegando os 3. Fala, controle. Continua aqui na minha vista. No mesmo
setor nordeste eu tenho só um pontinho lá, mas provavelmente o outro primário que você viu aí. Os dois que estão aqui no alinhamento da pista, eles mudam de cor o tempo todo, ficam vermelhos, amarelos, verdes, azuis, brancos. O que está no setor nordeste, eu só vejo um ponto estranguiçado. Estou vendo ele. Porra, tem um passando baixo, cara. Tá bonito. Vou me aula, meu irmão. Porra, rapaz, tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados, mas vou alinhar lá embaixo. Estou entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Você está perdendo aí, controle? Eles estão baixos, é por isso que você perdeu. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Porra, cara, tá bonito pra caramba. Mas não ia sair nada, ia sair apenas pontos pequenos, mas são bonitos, rapaz. Não, os 2 mais altos continuam mudando de cor. E os outros, tem 2 mais longe agora, são apenas pontos brancos. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. E para aqueles que ainda acreditam que tudo isso pode ser explicado por fenômenos naturais, como balões meteorológicos ou reflexos de estrelas, temos um fato intrigante. Em São Paulo, um piloto descreveu um objeto que estava parado no ar, em um lugar onde não deveria haver nada. Ele observou o objeto várias vezes, e em todas as vezes, ele estava lá, imóvel, desafiando a lógica. Nem os radares de Guarulhos, nem os de Brasília captaram algo naquela área. Como explicar isso? Esse é apenas um dos muitos mistérios que cercam o universo em que vivemos. Se essa história te deixou intrigado e com mais perguntas do que respostas, então eu te convido a deixar o seu like neste vídeo e se inscrever no canal Terra Virou. Aqui, estamos sempre explorando os segredos mais profundos do nosso mundo e do que está além dele. E se você quer saber mais sobre casos como este, não saia ainda. Clique no vídeo que está aparecendo na sua tela agora mesmo.